Olá pessoal, bem-vindos à Academia do Felpudo, o lugar onde você vai aprender tudo sobre o desenvolvimento de jogos de videogame, celulares e internet. Eu sou o Tito Petri, sou programador e professor, e esse é o meu mascotinho, o Felpudo, um personagem brasileiro criado para ensinar tudo sobre programação e computação gráfica. Aqui na Academia do Felpudo, nós vamos aprender a criar games para computadores e celulares, aplicativos e realidade virtual. Mas nós não vamos apenas conhecer a parte da programação, dos algoritmos e das linhas de código. Vamos também aprender como são feitas as ilustrações e desenhos animados, modelagem e animação 3D. Durante as aulas, o Felpudo vai aparecer em diversos estilos. Ele pode aparecer desenhado no lápis, no formato colorido, ou criado por pixels. Ele pode ser um modelo tridimensional ou uma ilustração com bastante detalhamento. Essas diferentes formas do Felpudo servem para nos mostrar os diferentes estilos e categorias de desenvolvimento e criação dos gráficos e artes que vamos utilizar nos nossos games e aplicativos. E essa aqui é a turma do Felpudo, a namoradinha do Felpudo, a fofura, e os inimigos que estão sempre atrapalhando, bagunçando e esculhambando o nosso código. Então nós vamos encontrar esses personagens em diversas formas e diversos momentos durante o desenvolvimento das nossas aulas. Na Academia do Felpudo, qualquer pessoa pode aprender a criar seus próprios jogos, aplicativos para celulares e colocar em prática a sua grande ideia e sonho. Então vamos lá, temos muito trabalho a ser feito. Vamos trabalhar! Você sabe o que são sistemas operacionais? O sistema operacional, ele é basicamente o programa que reúne o pacote de aplicativos ou o pacote de outros programas dentro dele. Se você observar, cada máquina, cada aparelho, cada dispositivo, cada computador, cada celular, ele tem o sistema operacional. É como se fosse o programa mãe, que vai ter os outros programas rodando dentro dele. Hoje, os sistemas operacionais mais populares do mundo são na versão desktop, que são os computadores de mesa, né? Os computadores que você tem em casa, os notebooks. São essas três aqui, que são o macOS, que você vai encontrar nos computadores da Apple, o Windows, que a maioria dos computadores domésticos e PCs utilizam, né? E o Linux, que é também um sistema operacional gratuito de código aberto. Se você quiser, você consegue acessar tudo do projeto do Linux, modificar tudo, porque é um projeto open source e o sistema também é aberto, ele não é pago. O da Apple você precisaria ter um computador da Apple e o Windows você precisaria comprar uma licença nele para rodar no seu computador, né? A Samsung faz o notebook, mas o Windows quem faz é a Microsoft, né? Quando você tem um celular, hoje os celulares mais populares que a gente encontra são o iOS, que são os celulares da Apple, né? Os iPhone, o iPad, qualquer um desses aparelhos vai rodar com o sistema iOS. O Android é um sistema do Google, ele tem algumas partes dele abertas, né, para os desenvolvedores, os fabricantes dos aparelhos, inclusive, modificarem o sistema, né, ao contrário do iOS, por isso que o Android você encontra algumas diferenças, né, de um celular para o outro, de um tablet para o outro. Existem diferentes sistemas operacionais. Quando você vai desenvolver uma aplicação, um game, algumas vezes você precisa estar em determinado sistema operacional. Existem programas que só funcionam em algum determinado sistema, por exemplo, o 3D Studio Max, que é um programa de modelagem e animação, ele só funcionaria no Windows. Se você fosse fazer um aplicativo para o iOS, por exemplo, quero fazer um aplicativo para o iPhone, então se prepara que você vai ter que estar ligado aí no sistema operacional da Apple também, né, no macOS. Existem algumas pequenas diferenças, vocês não precisam conhecer a fundo todos os sistemas operacionais, mas eu recomendo que vocês tenham pelo menos um contato com cada um desses sistemas, tanto dos desktop quanto dos celulares, né? É legal a gente conhecer, é legal a gente entender um pouco quais são as diferenças
diferenças para a gente estar familiarizado com o ambiente, porque é óbvio, se você for desenvolver um aplicativo ou um game para o iPhone, você tem que pelo menos estar conhecendo aí como que é um iPhone, tendo um pouco da experiência de um usuário desse aparelho. Esse é o primeiro conceito que você tem que ter na sua cabeça, que são os sistemas operacionais. É Windows, é Mac, é iOS, é Android? Qual ambiente você vai estar trabalhando? O que seria a arquitetura dos computadores? A gente precisa entender pelo menos um pouco como o computador funciona. Você sabe qual que é a diferença da memória RAM para o processador, por exemplo? Ou você sabe qual que é a diferença do HD para a memória RAM ou para o processador? Cada peça do computador, ela serve para alguma coisa. Então, se você for desenvolver aplicações, games, animações, é legal você entender bem esse conceito. Eu sempre entendo que o computador, ele é como se fosse uma pessoa trabalhando. Então imagina uma pessoa na frente de uma mesa e essa pessoa está trabalhando ali com papéis, documentos, objetos, e esses objetos eles estão guardados num armário. Eu vou exemplificar, vou ilustrar isso aqui por esses 3 objetos. A pessoa, que é o cérebro da operação. O cérebro do nosso computador é o processador. Hoje os computadores, em média, eles têm um i5, um i7, né? A Intel, que é a grande fabricante de processadores de computadores do mundo, né, que fabrica esses caras aí. O processador, ele é o único cara do computador que pensa. Ele é a única peça do computador que tem raciocínio lógico, que consegue executar operações matemáticas. A velocidade de processamento seria a velocidade de raciocínio da pessoa, a velocidade de executar cálculos, executar tarefas. Então você pode pensar que o seu processador, o seu Pentium, o seu i7 do seu computador é o cérebro do computador. Imagina que essa pessoa está trabalhando sobre uma mesa e os arquivos que ela está usando, os documentos que ela está acessando, eles estão no armário. A mesa, ela é como se fosse a nossa memória RAM e o armário é como se fosse o HD, ou a memória rígida, né? O hard disk ou o disco rígido. Como que funciona? O processador é muito lento ele ir até o armário cada vez que ele precisa de alguma coisa, e até o HD, porque o HD ele é muito grande, ele cabe muita coisa lá dentro, é difícil você procurar, e não é sempre que você precisa de todas as coisas que estão no armário. A memória RAM, ela serve para você expor os dados antes do processador trabalhar. Então a mesa, a gente pode falar que é a memória RAM. A mesa, assim, se você tiver uma mesa grandona, você vai conseguir manipular muitos objetos, muitos documentos sobre a mesa. Essa peça aqui, a memória RAM no computador, ela não representa velocidade no seu computador. Tá legal? Não quer dizer que as coisas vão acontecer mais rápido se você tiver mais memória. Quer dizer que você vai ter mais espaço para abrir esses arquivos, para abrir esses documentos. Então, por exemplo, se você tiver muita memória RAM no computador, né? Hoje os computadores em média, eles têm aí 2 GB, 4 GB, 8 ou 16 GB de memória RAM, né? Tá mais ou menos nessa faixa. Quanto mais você aumenta a memória RAM, quer dizer que você aumenta o espaço para você abrir arquivos e documentos e programas no seu computador. Não quer dizer que as coisas vão funcionar mais rápido, que os processos vão funcionar mais rápido. Então, quando você tem mais memória RAM, quer dizer que você pode deixar um monte de janela aberta, a internet, o vídeo tocando, o game rolando, mas não quer dizer que as coisas vão ficar mais rápido, porque a memória RAM é simplesmente quando você pega o arquivo do armário e expõe ele ali para o processador estar trabalhando. E por último, o HD, que é o armário, vocês já devem ter entendido, é o lugar onde você vai guardar as coisas. Hoje você vai comprar um computador e você vai ver que ele vai ter em média aí 500 GB ou 1 TB, né, que são 1000 GB. Isso representa o tamanho do armário só, o tanto de arquivo que você vai conseguir guardar nesse armário. Então, a partir de agora, quando vocês forem montar um computador, forem comprar um computador, tentem entender isso. Eu preciso de um computador que tem mais processamento, porque eu vou trabalhar com programas pesados, vou jogar jogos pesados, ou eu tenho que ter um computador com bastante memória RAM, porque eu vou precisar ter um monte de coisa aberta toda hora, ou eu vou ter que guardar muita coisa, vou ter que armazenar muito arquivo, muito vídeo, que é muito pesado, então eu tenho que ter muito HD, muito armário. Isso daí é só pra gente criar na nossa cabeça alguns conceitos, porque o tempo todo você vai ter que estar entendendo como a máquina, como o computador vai estar funcionando, e é legal você entender pelo menos um pouco sobre a arquitetura dele, sobre como as peças funcionam, o que cada peça faz.
O computador ele é feito com várias peças, várias partes. A gente ainda tem a placa de vídeo, a placa de rede, né? Cada uma vai ter uma determinada função aí, mas por enquanto, basicamente, essa estrutura aqui, que é um cérebro, uma memória RAM e um espaço de armazenamento, você vai encontrar praticamente em qualquer dispositivo eletrônico hoje em dia, tá legal? Desde um microcontrolador para você fazer robôs, ou um celular que você usa aí na sua mão, ou um smartwatch, qualquer coisa que seja um computador que pense, que tem aplicações rodando, que tenha um cérebro executando tarefas, precisa dessas 3 estruturas aqui. Na aula anterior, eu usei algumas palavrinhas aí que talvez alguns não tenham entendido muito bem, e essas palavrinhas foram megabytes, gigabytes, terabytes, né? 1 tera, 500 giga. E aí, mais um termo que a gente tem que entender são as unidades de medidas dos dados. A gente tem o nosso armário lá, a nossa memória, a nossa mesa, tá bom, mas qual o tamanho das coisas? Qual o tamanho dos arquivos que vão caber nesse armário, né? Então, a gente criou-se aí uma unidade de medida. Vamos dizer assim, se você se aproximar da memória ali, do HD, vamos dizer que ela tem espaços ali dentro, vazios que você vai preenchendo. Esses espaços é como se eles fossem os bits. Criou-se aí uma escala de medidas de acordo com esses espacinhos aí. Você não tem que saber quantos espacinhos ocupa ali cada arquivo, porque é muito, tá legal? O número ele já começa muito grande. Mas existe uma unidade de medida aqui, básica, vamos dizer assim, que é o byte. Quando você estiver aí no Windows, no macOS, no sistema operacional, o menor arquivo que você vai conseguir encontrar é um arquivo que tem alguns bytes. Vamos ilustrar aí, vamos simbolizar um byte como sendo uma caixa. Um byte, assim, é um espacinho que você tem ali na memória, uma unidade de espaço ali dentro, e você consegue guardar alguma coisa. Essa alguma coisa, na verdade, é um valor, né, matemático. Então, isso representa um byte. Se você tiver 1000 caixas dessa daí, 1000 espacinhos desses, 1000 bytes é equivalente a 1 kilobyte, que é um KB. Se você criar um arquivinho de texto, um arquivo bem pequenininho aí no seu computador, você vai ver que ele vai ter alguns KBs, tá bom? 10 KB, 5 KB, 15 KB. É o arquivo mínimo, na verdade, que a gente estaria manipulando aí nos sistemas operacionais. Mas quando eu pular de 1 KB, que é um arquivinho pequenininho ali, para 1 megabyte, já são 1000 KBs, tá ligado? 1000 vezes 1000 para você chegar em bytes. Olha o tanto que você já aumentou aqui de espaço, caixas para você guardar dados ali dentro. De 1 megabyte, para você entender, não dá nem para você guardar uma música inteira no computador. Essa escala ela cresce 1000 megabytes, você tem 1 gigabyte, e hoje o armazenamento aí dos computadores já está em 1000 gigabytes, né? Você compra um computador hoje, ele já vem com 1 tera de HD para você guardar os seus arquivos, as suas coisas aí. É isso que a gente tem que imaginar como o armazenamento dos arquivos. Cada imagem que você cria, cada foto que você coloca no computador, cada vídeo que você coloca aí, você vai estar ocupando alguns desses espacinhos aqui, você vai estar preenchendo alguns deles. Isso daí que a gente tem que ter um pouco de noção, né? Qual é o tamanho de um documento de texto, qual que é o tamanho de uma imagem, de uma foto, qual é o tamanho de um vídeo que eu vou criar, né? Por que a gente está comentando sobre isso? A gente quer desenvolver games, não é? Ou aplicativos, né? Lembrem que a gente tem que estar o tempo todo pensando nisso, no tamanho dos arquivos, no armazenamento dos arquivos. Imagina que o game no final ele vai ter que ficar o mais levinho possível, o menor possível, para ele ficar aquele aplicativo mais levinho no seu celular, ficar aquela aplicação que você abre, ela inicia rapidinho. Então o tempo todo a gente vai ter que estar ligado no tamanho dos arquivos e na unidade de medida que a gente está lidando ali. Só para a gente abstrair um pouquinho mais sobre o tamanho, o armazenamento de arquivos, né? Eu levantei aqui uma curiosidade. Esse aqui é o primeiro HD que a IBM lançou, né? É um dos primeiros discos rígidos que eles fabricaram aí em escala, né? 1956. E esse HD, desse tamanho aqui, olha quanto que ele tinha de capacidade de armazenamento. 5 mega, pouco menos de 5 mega, 5 milhões de caracteres cabia nele. Vamos dizer assim, 5 milhões de letras ali para formar documentos, enfim, 5 mega. E aí eu fiz aqui um levantamento, algumas curiosidades, né? Quanto que tem mais ou menos cada tipo de arquivo, ó.
Então, se você criar um documentinho de texto aí no Windows, um TXT, né? Se você escrever um textão ali, alguma coisa, você vai ver que vai dar uns 20 KB o seu arquivo. Que ele só vai guardar alguns caracteres, né? Bem mais simples de armazenar, né? Vamos dizer assim, na hora de escrever, especificar cada dado, são simplesmente letras, né? Aí você tem um arquivo de imagem, um arquivo de foto, né? Uma fotografia, que geralmente está no formato JPEG e ele vai ter mais ou menos uns 500 KB a 1 MB, às vezes chega a 2, né, dependendo do tamanho da foto, da resolução que a gente fala da foto, né, do número de pontos que ela tiver, vai chegar até 2 ou até um pouco mais. Um JPEG, uma imagem digital, vai estar sempre em volta desses kbytes aqui, de 500 kbytes para 1 MB, né, a 1000 kbytes que seria 1 MB, né. Um arquivo MP3, que é um arquivo de música, ele fica ali em volta dos 3 aos 5 mega, tá? Uma música aí nos 3 minutos, você vai ver que o tamanho lá, o peso dela, então já é mais que uma foto, né? Seria aqui, vamos dizer assim, de 3 a 5 fotos, que seria, né? Olha do texto para fotografia o tanto que você já pulou de tamanho, né? E se você pegar o vídeo basicamente são os arquivos maiores que nós vamos encontrar aí no computador, tá? Eles vão ficar mais ou menos, ó, um vídeo aqui para tocar no QuickTime, né, o ponto .mov, ele vai ficar aqui mais ou menos com uns 500 MB, 1 GB. É claro que depende da compressão, do tamanho do vídeo, do tempo de duração, da escala de cores do vídeo. Tem um monte de parâmetros aí, né, para definir o tamanho do vídeo. Você poderia encontrar um vídeo com alguns kbytes também, sem nenhum problema, porém existem aí as especificações. Eu estou aqui generalizando para que vocês comecem a observar. Geralmente você vai estar trabalhando aí no computador com esses tipos de arquivo aqui, né? Ou uma imagem, ou uma música, ou um texto, ou um vídeo. Hoje, os mais jovens aí que estão assistindo o curso não vão lembrar, não vão conhecer, né? Mas vamos dizer, lá para os anos 90, assim, usava-se muito esse cara que é o disquete, né? O disquete, ele não cabia lá nem 2 MB, ele cabia 1.4 MB. Então vamos dizer que se eu quisesse colocar um meu MP3 aqui de 7 minutos, né, uma música lá do Led Zeppelin de 7 minutos, você não vai conseguir porque ele tem 1.4 MB. Ele vai no máximo gravar um MP3 curtinho, um sonzinho de alguns segundos que vai ocupar até 1.4 MB. A próxima mídia de sucesso foi o CD, que ele equivale a 700 MB, o que daria exatamente 500 disquetes. A capacidade de gravar coisas aqui, de estocar arquivos digitais aqui aumentou 500 vezes. Aí sim, no CD a galera começa a usar bastante vídeo, bastante música, né? Começa a se popularizar o MP3 aí lá pro final dos anos 90, né? Começo do ano 2000 ali, tráfego de música na internet, aí a mídia também teve que dar uma engordada aí para suportar tudo que estava acontecendo, né? E aí a próxima mídia de sucesso que você teve foi o DVD. Ele tem 4.3 GB. Ele foi, na verdade, uma evolução do CD. São apenas 6 CDs aqui dentro. Percebe que não foi um salto como do disquete para o CD, em questão de proporcionalidade, né, de tamanho, mas enfim, é uma mídia bem popular até hoje. Um DVD cabe 4.3 GB dentro de um DVD, e é por isso que você usa o DVD para guardar filmes, né, de algumas horas às vezes. No caso do DVD, conseguiria armazenar isso, né? Alguns formatos de armazenamento bem comum são os pendrive, né? A gente guarda a coisa direto em pendrive, em HD externo. Chega no nível aqui do cartão SD ou micro SD. Essa imagem aqui ela ilustra um cartão micro SD que hoje você consegue encontrar com 1 terabyte. Perceba o tamanho do dispositivo, né, de armazenamento, o tamanho de dados que ele consegue guardar. As memórias, elas, conforme o tempo vai passando, a tecnologia vai evoluindo, elas vão ficando cada vez menores e mais densas, vamos dizer assim, possibilitando cada vez mais armazenamento e até, no caso dos processadores, mais processamento de dado, né? Então, se a gente pegar uma memória dessa, um cartão micro SD, a proporção disso para DVDs, ó, seria esse cartão que está na ponta do dedo aqui do cara, tem de espaço de armazenamento mesmo que 240 DVDs, né? Imagina uma pilha com 200 DVDs aí, ou 15 mil CDs.
Ou se a gente proporcionalizar isso ainda para disquete, seriam mais de 700 mil disquetes. E o tempo todo a gente vai ter que estar de olho no tamanho das coisas, o que eu vou usar. Ah, eu tenho um vídeo aqui, pô, esse vídeo tá com 5 GB, né? Aonde que eu vou conseguir armazenar isso daqui? Então agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de arquivos digitais. Vamos começar pelo TXT. TXT é um arquivo de texto. Se você for no aplicativo do bloco de notas no Windows ou o Notepad aí no macOS, né? Você vai ter uma ferramenta para escrever um texto, tá legal? E se você salvar esse texto em formato .txt, você vai ter as suas palavras e frases e o texto inteiro gravado. Os principais tipos de documentos de texto são o Doc, é o formato da Microsoft, do Word, né, do Microsoft Office. O Doc ele salva texto, imagens, até links de internet, ele salva várias coisas dentro dele, mas você precisa do Word para abrir. O PDF é um formato mais de leitura, que salva imagens, textos, até links, uma série de recursos ele tem. O XLS é uma planilha, então se você quiser criar aquelas tabelas, aqueles estudos de análises financeiras, por exemplo, de números, você consegue montar uma tabela aí bem robusta e criar comportamentos, criar fórmulas, né? E o PowerPoint, que é uma apresentação de textos, imagens, onde você pode inserir um som também. Esses são alguns formatos de documentos bem populares hoje. Então, se você pegar algum desses tipos de arquivo, você já vai saber do que se trata, né? O arquivo .zip, ele é uma pasta compactada. Você pode pegar alguns arquivos, ou uma pasta, ou alguns arquivos separados, e comprimir esses arquivos. Existe aqui um método que o Windows, o macOS cria para gravar, guardar esses arquivos num trecho menor de memória, num espaço menor, e aí ele gera um único arquivo. Isso aqui é um pacote, né? Se você precisar mandar vários arquivos para uma pessoa ou uma estrutura de pasta, é melhor que você mande um zip do que mandar vários arquivos soltos, né? O zip ele acaba virando um pacote único. É mais fácil de você trafegar e guardar e armazenar isso aqui. Esse arquivo exe ou DMG, eles são arquivos executáveis, tá? Geralmente quando você vai instalar um programa, você baixa do site do desenvolvedor um arquivo que ele se executa e ele copia os arquivos necessários para as pastas, para o software funcionar. Esse arquivo aqui geralmente é o nosso programa, né? Quando você vai abrir o programa, você precisa iniciar o programa pelo executável. No caso do macOS, o DMG é o instalador do programa e aí o programa fica na pasta de aplicativos, né? Para a gente entender como funcionam as imagens digitais, né? A gente primeiro precisa entender o conceito de pixel e plano cartesiano. Então vamos entender primeiro o plano cartesiano, o que ele é. O plano cartesiano é um sistema de medição de um espaço. Imagina que você tem uma régua na horizontal, que é o eixo X, e uma outra régua na vertical, que é o eixo Y. É o que a gente fala que são as duas dimensões, né? O 2D. Se você contar aqui 5 casinhas em X e 4 casinhas em Y, por exemplo, você consegue definir um ponto nessa coordenada. A imagem na tela do computador, na tela do celular, na sua televisão, ela é formada baseada em se criar pontos na tela, ok? Então, existe ali um cérebro, existe um computador que está jogando pontos coloridos ali na sua tela, em determinada coordenada o tempo todo, dando a impressão de uma imagem estar aparecendo ali, né? Cada um desses pontos que aparece na tela, a gente chama de pixel. Quando você fala o tamanho de uma imagem, né, quer dizer o tamanho em pixels da imagem, né? Então você pode falar que essa imagem, sei lá, ela tem 120 pixels de largura por 80 pixels de altura, por exemplo, né? Baseado nessa referência de planos, a gente pode criar um jogo, a gente pode inserir imagens num layout, você vai poder criar um site. Então, essas coordenadas elas vão existir em praticamente todo o sistema que você estiver mexendo. Quando você estiver programando uma aplicação ou um jogo, você vai ter que estar se referenciando a essas posições, a essas coordenadas o tempo todo. Essas coordenadas elas vão servir para você criar uma imagem, posicionar uma imagem, um modelo.
Baseado em um valor x e y, podemos encontrar pontos no plano para obter linhas e formar polígonos. Ao estender um terceiro eixo de profundidade, o eixo z, podemos criar ligações mais complexas dos pontos para obter o que chamamos de modelos, malhas ou geometrias. Quando falamos que um desenho, filme ou jogo é 2D ou 3D, estamos apenas dizendo que ele foi desenvolvido ou funciona num ambiente com 2 ou 3 dimensões. Os softwares de 2D nos geram uma imagem, enquanto os programas de 3D nos permitem criar e deformar objetos tridimensionais, ou os modelos. Hoje em dia o mercado publicitário já usou tanto o termo 3D como propaganda que virou até um conceito meio sem sentido. Hoje temos TVs 3D, pasta de dente 3D, shampoo 3D, fora os óculos e vídeos que nos falam que é 3D, mas no fundo cada um está relacionado a um princípio e uma técnica diferente. Esses são alguns formatos de imagens, alguns dos principais formatos de imagens. O bitmap é uma imagem sem compressão. Imagina que o arquivo ele grava, ele escreve ali pixel por pixel, ponto por ponto da imagem, o valor da cor dele durante a extensão da imagem inteira. Ele grava o valor de pixel por pixel. O JPEG ele já é uma forma mais malandra de guardar o JPEG, né? Ele vai abreviando trechos de cores na imagem, por isso o arquivo fica um pouco menor, porém dependendo da forma que você guardar, se você aumentar muito essa compressão, essa abreviação, ele pode perder resolução na imagem, né? O PNG é como se fosse um JPEG com a compressão qualidade máxima, porém ele tem um canal de transparência, você consegue enxergar os pixels transparentes. Então uma imagem poderia ter recortes, né? Ela não precisaria ser quadrada como nos outros dois casos, no JPEG e no bitmap. O PNG ele vai preservar as áreas transparentes da imagem. E o GIF, ele é praticamente como um PNG, ele também guarda as áreas transparentes da imagem, sem escalas de cinza, que o GIF ele recorta seco a transparência, ou é transparente ou não é. E o GIF também te permite salvar animações. Então a gente pode, ao invés de guardar um quadro de animação, a gente pode guardar vários quadros de imagens, criando um arquivo animado, né, com uma impressão de movimento. A animação é a técnica de você dar movimento para as coisas. Se você tiver uma sequência de várias imagens, uma pequena diferença no desenho de uma imagem para outra, quando você passar essas imagens bem rápido, você vai ter o efeito que essa imagem está se movimentando. O primeiro exemplo é um ciclo de animação de um personagem andando. Se você conseguisse colocar desenho sobre desenho aqui e tocar ele rapidinho, você vai ver o movimento dele andando em ciclo, né? O último quadro do movimento encaixaria de volta com o primeiro. Se você for fazer um personagem andando num game, basicamente você vai ter que fazer isso daqui. Seja ele 2D, 3D, basicamente é essa impressão de movimentos que você vai ter que criar. Esse desenho da bolinha aqui, caindo, né? Na hora que ela cai, ela dá uma esticada para dar uma impressão de movimento, achata, faz um impacto aqui, né? Dá uma impressão de um impacto, estica de novo. Isso aqui é um exercício de animação bem tradicional. O interessante é vocês já começarem a rabiscar isso aqui na folha do caderno, começa a voltar a atenção de vocês para isso daqui e aí vai assistir desenho animado, as animações antigas da Disney, que vocês vão se esclarecer bastante a respeito disso aqui. Então esse termo aqui, animação quadro a quadro, é basicamente isso, é você ter várias poses de um desenho, um pouquinho diferente da anterior, e aí você tocando isso rapidinho, você vai ter uma impressão de movimento. Quando a gente faz uma animação no computador, né, como o computador ele ajuda a gente faz essa animação a mais ou menos 30 quadros por segundo. Então quando você passa lá 1 segundo de um vídeo, de uma animação, você viu ali 30 frames, 30 desenhos. Quando os caras animavam na mão isso aqui, né, eles faziam menos desenhos. Às vezes animava ali a 18 quadros, às vezes a 24, para dar uma economizada no número de desenhos. Eu diria que acima de 12 quadros por segundo, o seu cérebro já tem a ilusão do movimento. Se você colocar menos que 12 quadros em 1 segundo, você vai ver a imagem mudando de uma para outra. Acima de 12 quadros, 15 quadros em diante, o cérebro já está enganado
é o que você precisa para criar essa impressão do movimento. E é isso que a gente chama de quadro a quadro, ou keyframes, né? Os quadros chaves da nossa animação. São essas poses que vão determinar essa mudança aí do movimento. Eu já vou citar aqui 3 livros, que são basicamente as bíblias do pessoal que quer seguir para animação, para desenho. O primeiro livro aqui, o Illusion of Life, esse livro é um livro em inglês. É um livro que foi escrito por artistas da Disney, que trabalharam Bambi, Peter Pan, Mowgli, A Bela Adormecida, lá antigamente, né? Lá para 1940, 1950. O Frank Thomas e o Ollie Johnston, né? Eles escreveram esse livro onde eles contam praticamente toda a fórmula da Disney, toda a receita da Disney para criar personagem, roteiro, toda a técnica que a Disney inventou, formulou quando fez esses grandes filmes. Eles colocam aqui dentro desse livro. Se você quer entrar para a área de animação, de games, esse livro é uma referência. Não só esse, como esses 3 aqui. O segundo é o Cartoon Animation, do Preston Blair. Se você quiser conhecer a arte de movimentar as coisas, você tem que ter esse livro como referência. Vocês acham aí para comprar, acham até na internet aí em PDF. E o terceiro aqui é o Animator Survivor Kit. Também ele disseca toda essa técnica de movimento. É o que a gente conhece como técnica tradicional americana de animação. Se você pegar um desenho americano e um japonês, você vai ver que são técnicas totalmente diferentes, tá legal? O japonês, às vezes, o desenho tá parado ali, só a boquinha do personagem tá mexendo e o fundo, né? Enquanto o americano não, você vai ver que as coisas elas estão sempre em movimento, não só uma. São técnicas diferentes e isso vai mudando ao longo do tempo, mas eu acho que é legal vocês conhecerem os primórdios aí. Eu acho que até hoje não fizeram coisa mais legal, né, do que os caras fizeram há quase 100 anos atrás, então é legal você conhecer a raiz aí das técnicas, mesmo sabendo que hoje a gente tem o computador, a gente tem várias ferramentas para facilitar. Essas técnicas aqui, por mais que você não está desenhando na mão, elas se aplicam a qualquer tipo de trabalho, de arte, de animação. Então, se você for trabalhar com stop motion, com animação para game, até, quero criar um roteiro para uma novela, você vai ver que existem coisas muito úteis aqui no meio desse material. Hoje a gente tem o computador. Hoje você pode usar várias ferramentas, vários recursos dos softwares aí de animação. E entre eles, um dos principais hoje em dia é a interpolação de movimento. Quando esses animadores faziam os desenhos antigamente, né, que eu falei, você precisava de 24 quadros, desenhos para ter 1 segundo de animação, né? Percebe que se você quisesse fazer o bracinho do personagem indo para frente, você teria que desenhar em 1 segundo, né? Você teria que desenhar 24 quadros dos intervalos, né, do bracinho do personagem indo para frente. Porém, hoje com o uso do computador, a gente não precisa fazer os 24 quadros. A gente faz o quadro inicial, o quadro final e o computador mesmo já calcula o intervalo entre uma postura e outra. Na verdade, nas animações antigas, esse intervalo ele era feito, vamos dizer assim, pelo estagiário do estúdio, né? O animador que era mais experiente, ele ia lá e falava, ó, no quadro 1 o bracinho tá aqui, no quadro 24 o bracinho tá aqui. Hoje o estagiário ele é o computador, na verdade. Você fala pro computador assim, ó, computador, o bracinho no 1 tá aqui, no 10 tá aqui, e o computador calcula o intervalo para você. Então aqui eu tenho um exemplo de um objeto se movimentando de um lugar até o outro. Então, em 5 quadros, então eu falo para ele, ó, no quadro 1 você está aqui, no quadro 5 você está aqui, e o computador vai calcular as poses médias aí para essa animação acontecer. Mesma coisa com a rotação dos objetos, né? Você tem o recurso de interpolar este movimento. Esse termo interpolação, ele quer dizer a transição de um estado para o outro, tá legal? Direto em computação gráfica você pode ouvir essa palavra. Então, sempre que você se deparar com esse termo, você vai entender que você só sabe o que é o início e o que é o final. A interpolação é o intervalo e geralmente o computador vai calcular esse intervalo, né? Existe um outro conceito que está sempre em alta aí, que é o pixel art. Todo mundo fala bastante aí do pixel art. Pixel art é um estilo legal, né, de você trabalhar. E eu só queria fazer algumas considerações aí sobre o pixel art. Só uma curiosidade a mais para vocês entenderem. Se você pegar esse jogo do Mario Bros aqui, que ele foi feito em 85, né, esse é o Super Mario Bros pro
Nintendinho, né? Você vai reparar, pessoal, que a qualidade gráfica ela é um pouco limitada, vamos dizer assim. Por quê? Porque na época você tinha determinadas memórias, né? O cartucho lá do Nintendinho só cabiam tantos kbytes, você tinha restrição de processamento do computador, um monte de coisa, né? Número de cores que ele podia executar. Então, essa imagem aqui do Mario Bros, você pode perceber que ela tem poucas cores, ela tem também poucos pixels na tela. Se você olhar até alguns gráficos são reaproveitados. Ó, o gráfico da nuvem aqui, ele é igualzinho o gráfico do arbusto, né? Eles só mudam a cor para conseguir ocupar menos espaço em armazenamento. Você armazena lá a nuvem, vamos dizer, e na hora dela virar arbusto, você cria uma operação que converte isso aqui, mas na memória RAM direto, né? Você não precisa guardar esse gráfico do arbusto e o gráfico da nuvem, né? Percebe que esse outro jogo aqui do Mario World, né, que saiu só 5 anos depois, né, já tem mais cores, ele já tem mais pixels na tela. E de 90 para cá, isso aqui evoluiu muito mais. Hoje você consegue colocar não uma paleta de cores dessa aqui de algumas dezenas de cores, mas hoje você usa ali milhões de cores na composição do game. Os pixels aqui, a gente já tem aí as TVs Full HD, né? O videogame também vai estar funcionando nessa resolução, até maior que isso hoje, né? Quando eles fizeram esse game aqui, existiam todas essas limitações de tamanho de arquivo, de número de cores, número de pixels que pode aparecer na tela. Então, o pixel art, ele era uma necessidade, na verdade. O artista naquela época, o programador, ele tinha que ser muito limitado para criar os gráficos do game inteiro, por isso que os gráficos são todos reaproveitados, né? Esse tijolinho aqui é o mesmo tijolinho que aparece na última fase do jogo, né? Ou às vezes muda de cor. Tudo era reaproveitado, tudo era minimalista para conseguir caber dentro do cartucho. Até o som, né? Aquele som que é a mesma música quase do começo ao fim do jogo. Você não tem locuções, né? Não tem ninguém falando aqui. Tudo era bem limitado, bem restrito. E daqui que nasceu o pixel art, na verdade. Hoje em dia, se você pegar um celular, aí, um iPhone, um Android, eles têm uma capacidade de processamento bem maior que um Super Nintendo, né? Um videogame nessa época, ou um computador nessa época. Porém, o estilo do pixel art ele ainda utiliza-se. Primeiro a gente teve alguns jogos que fizeram um sucesso relativamente grande, né? O Flappy Bird primeiro, que ele veio com esse estilinho Timberman, que também reaproveitou esse estilo, né, da mesma empresa. Esses games aqui, eles são pro iPhone. O iPhone é claro que não tem essa limitação, não pode só isso de cor. Ele é um estilo bem simples de se trabalhar. Você pode usar ali até um paintbrush de repente para criar o seu gráfico. Então você vai desenhar um personagem, você não precisa ter aquele desenho bem definido, né? Dá para se fazer estudos, dá para se criar aí gráficos, arte de uma maneira bem simples, né? Outra coisa que ajudou o estilo do pixel art crescer foi o sucesso aí do Minecraft, né? Ele é um outro estilo que é o que a gente chama de voxel, que ele parece um pixel em 3D, mas não é, ele é um cubinho. Toda a mecânica do jogo é baseada nesses cubinhos, né? E um outro ponto que a gente pode observar também é que quando você faz esses gráficos em pixel art, eles ficam extremamente pequenos, tá legal? Você amplia ele lá na tela do jogo mesmo, mas o gráfico, o número de pontos do gráfico, ele é sempre minúsculo, né? Por exemplo, o Flappy Bird ele é um game, vamos dizer assim, um minigame, né? Que você pega e abre o app, joga um pouquinho e para. Para essa experiência de usuário, ele acaba sendo até importante, né? Você não ter um app cheio de gráficos, cheio de animações, gráficos pesados, né? Porque quando o usuário vai abrir o app, ele demora um pouquinho para abrir. Você quebra um pouco da experiência de usuário. Então vocês podem perceber que hoje esses games casuais, né, que a gente fala, eles usam muito o estilinho pixel art para poupar tamanho, poupar espaço e poupar produção também, né? É um estilo bem viável de se utilizar e fica bem legal, né? Principalmente para o pessoal que gostava dos games antigamente, né? Eu só estou trazendo esse tema aqui para que vocês entendam qual que é a relação. Pô, por que o cara fez isso aqui com uma cara de game antigo, né? Pô, será que ele não sabia fazer? Não, na verdade o pessoal usa por questão de estilo, por questão de economia. Tem vários fatores em volta disso, mas é legal a gente saber que lá atrás também não tinha outra opção. Ou você economizava, ou não dava para fazer o jogo até o final, ou não cabia tudo no cartucho, ou simplesmente não funcionava o gráfico ali na hora do game, né? Quando vocês olharem um game, você fala, opa, esse game aqui, o cara usou pixel art, então ele vai abrir mais rápido,
começa a notar aí a simplicidade e o porquê que ela existe. O game legal é aquele que tem gráficos poderosíssimos, né? Coisas aparecendo, animações, e às vezes não é. Às vezes essa simplicidade também aí, ela pode ajudar bastante no seu projeto e na ideia que você está querendo obter aí no final com o seu produto. Vídeo, basicamente, você vai encontrar esses 4 tipos. O MP4, que hoje é muito popular na internet, né? Na web usa-se muito, é o formato MPEG. Quando você joga um vídeo, por exemplo, para o YouTube, qualquer vídeo que você jogar lá, ele vai converter para um MP4 e é esse vídeo que vai trafegar pela internet. Os arquivos .mov, que são os arquivos do QuickTime da Apple, eles são ideais para você fazer edição de vídeo. Então, se você for num canal de televisão, numa produtora de vídeo, direto vão se trabalhar com os arquivos MOV. É muito comum o pessoal de edição gostar bastante de editar nos computadores da Apple, justamente por causa desse arquivo, desse padrão. O MOV você consegue editar no Windows também, porém ele é bem mais dinâmico quando você está usando todo ali o sistema da Apple, né? Por isso que a galera de edição gosta muito aí de Apple, né? De Macs, né? Esses dois formatos vão funcionar no Windows, tá? E o formato AVI, esse formato aí, ele é bem usado para quem edita no Windows, porém ele é um pouco limitado. Não é que ele não funciona no Mac, ele funciona dependendo da compressão dele, da compactação. Não é aconselhável que você saia com um arquivo de vídeo feito no Windows e vá editar no Mac. Pode ser que surja alguma coisa. E o último formato que eu vou falar aqui é o WMV. Esse arquivo aqui você consegue ele só no Windows, né? Geralmente a galera que edita lá no Movie Maker, né, usa bastante o WMV porque ele exporta um vídeo super pequenininho, toca ali super rápido, só no Windows, tá ligado? Então ele é um formato da Microsoft. Você pode descartar isso daí para uma aplicação de celular, para um site, porque não é muito consistente utilizar esse padrão do WMV. Porém, se você quer um vídeo ali levinho para tocar no seu computador, mandar para um amigo que você sabe que está no Windows também, não tem erro. Lembra que qualquer um desses vídeos aqui, se você subir ele para o YouTube, no final ele vira um MPEG, que hoje é o formato mais popular na maioria dos dispositivos, dos celulares, iOS, Android, em todos eles você vai ver que não vai ter problema trabalhar com esses vídeos, tá? Isso aqui que eu falei é a extensão do vídeo, é o tipo de arquivo de vídeo, tá legal? Ele vai ter uma dessas extensões aqui. Nós precisamos entender também as resoluções de vídeo. O que é a resolução? É o tamanho em pixels do vídeo, é o tamanho em pontos. Antigamente, até o ano 2000, usava-se muito o padrão SD, é a definição menor. A gente fala que é small definition hoje, né? Então as TVs de antigamente, aquela TV de tubo, né, que tinha aquela entrada, aquela antena RF, né, ou aquelas entradas AV, essa televisão, o filme que tocava ali, ele tinha essa resolução, 720 pixels, 720 pontos de largura por 486 de altura, mas esse é um padrão que foi utilizado muito até a época do DVD. Então, se você fizer um filme em DVD, essa é a qualidade que o DVD vai estar aceitando, 720 por 480. E aí veio a TV HD, e aí quando você começa a ver esses monitores de tela plana, essas TVs de tela plana, é porque a resolução subiu, o padrão subiu, então você percebe que não chega a ser o dobro de largura, né, nem o dobro de altura, porém você tem que entender que não é o dobro de pixels, é quase 4 vezes mais o número de pixels. Isso é bem representativo quando você fala de toda uma cadeia produtiva, de satélites transmitindo essas imagens, né, isso aqui trafegando pela internet. Pensa aí no todo, como é significativo um pulo do SD para o HD, né? Você já está subindo esse tanto de pontos na imagem, todos os vídeos que você está falando, né? Que são assistidos no mundo, né? E aí, recentemente, a gente já tem até o formato Full HD. As emissoras hoje abertas, né, no Brasil, elas transmitem no padrão Full HD, que é 1920 por 1024. Que você percebe que é quase o dobro que o HD. Se um dia você for subir um vídeo para o YouTube, eu aconselho que você suba nessa resolução máxima que ele aceita, que é o Full HD. Existem até resoluções além disso aqui. Você tem ali o 4K, que a galera fala que é para cinema, né, que é 4.000 e tanto de largura, que seria o dobro.
quase dessa resolução do Full HD. Que aí no caso é só aqueles filmes do Senhor dos Anéis, do Avatar que você vai ver no cinema que são renderizados em 4K e já se fala, já se existem produções que são feitas até em 8K para esse padrão aí, para tudo virar 4.000 ou 8.000 pixels de largura. Isso depende da evolução da cadeia inteira, né? Das peças do computador, das bandas da internet, dos satélites, né? Existe toda essa evolução conjunta aí da tecnologia para tornar isso daí possível. Quando você estiver fazendo um vídeo ou até uma imagem mesmo, alguém vai falar, faz na resolução HD ou faz na resolução Full HD, você já vai saber que é o tamanho da medida em pixels do projeto, seja ele uma imagem ou um vídeo. Existem também os arquivos de áudio, de som, as músicas, os efeitos sonoros. Basicamente, nós vamos encontrar esses 3 tipos mais populares, que são o ponto WAV. O WAV ele é um formato mais puro de som, então geralmente se você está editando um som, se você está trabalhando com música, você vai ter que usar esse arquivo aqui enquanto estiver produzindo. O MP3 ele já é uma versão para você ouvir apenas o áudio, porque existe uma compressão no arquivo. O tamanho do arquivo fica bem menor, então esse formato ele é ideal para as músicas de internet, para trafegar arquivos pela internet, para streaming, que é o lance de você ir baixando e ouvindo a música ao mesmo tempo, né, que hoje aplicativos usam, né? O MP3 já é um formato mais para você escutar o som, não é para você estar editando, porque ele já é um arquivo comprimido. Então, se você comprimir ele de novo, você vai começar a ter perda na qualidade do som, né? Se você fica editando, exportando novamente, você pode ter uma perda na qualidade. E o arquivo OGG, que ele é um pouco diferente, ele é um arquivo um pouco mais dinâmico, ele permite ser editado, modificado em tempo real, por isso que usa muito para streaming de internet e geralmente em aplicativos dá para se usar esse formato, ele é bem ideal. Quando a gente está desenvolvendo games e aplicativos, basicamente o que vai para dentro do seu projeto são arquivos MP3 e OGG, e se você estiver trabalhando com áudio, editando, fazendo um vídeo e quiser uma melhor qualidade nos arquivos que você está usando, você usa o MP3. Existem também vários outros formatos de áudio, você pode se deparar uma hora aí com o AAC, que é o formato da Apple, do QuickTime, o M4A, se você gravar um áudio no gravador do seu celular, você vai perceber que ele gera um áudio desse, ou os arquivos do Windows Media Audio, enfim, a maioria deles vai ser reconhecido pelos softwares de edição do Windows, do Mac, porém você não vai conseguir usar esses arquivos aí para os programas de animação, nem para as engines de desenvolvimento de games ou ferramentas de desenvolvimento de aplicativos. Durante os últimos anos, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de jogos, animação, desenvolvimento de software. Direto as pessoas me perguntam, Tito, como eu consigo ganhar dinheiro fazendo games, fazendo animação? Então eu resolvi gravar esta aula para explicar um pouco sobre os meus conceitos, as minhas experiências, a minha vivência com esse mercado durante os últimos 15 anos. Para quem está tentando arrumar um emprego na área ou começar a viver de computação gráfica, animação, games, eu sugiro que vocês comecem a pensar nessas direções, tá? A primeira possibilidade é você encontrar um emprego, é você trabalhar em uma empresa que desenvolva este tipo de produto. Então esse produto ele pode ser um jogo de prateleira, ele pode ser um software encomendado, uma simulação de realidade virtual, filme, cinema, educação, publicidade. Todos esses tópicos aqui, existem muitas empresas que constantemente desenvolvem produtos, precisam de mão de obra em cima disso daqui e utilizam animação 3D, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de games, para inserir o seu trabalho dentro, né, para mostrar para o cliente, para mostrar para as pessoas como funciona um processo, como funciona um produto. Olhem essas áreas aí, cada uma delas com muita atenção
No Brasil, a gente não tem muito jogo de prateleira, porque a gente concorre com os jogos gringos, né? Os jogos americanos. Então não existe muito espaço para esse cara aqui. Porém, na parte de educação, de treinamento corporativo, de publicidade, produção de filme, de cinema, vocês vão encontrar uma abrangência maior aí de empregos e é onde absorve mais os profissionais, tá? Para quem está começando com 3D, eu sugiro a área de arquitetura, maquete eletrônica. Não é ainda animação de personagem, desenho animado, mas é uma área interessante. Pode ser que seja um primeiro passo mais fácil para vocês, porque hoje no Brasil existe muita gente que cria stands para eventos, que cria demonstrações de imóveis novos que estão para vender, né, imagens de maquetes realistas, né? Então é uma área que absorve muita gente, tá legal? Então prestem atenção em cada um desses termos, em cada um desses nomes, para vocês procurarem empresas, montarem o seu portfólio focados em trabalhar em alguma coisa dessas, tá? Se você gosta de medicina, se você gosta de usar animação para explicar sobre medicamentos, sobre tratamentos, né? Então você pode montar um portfólio em cima disso, que existe uma grande demanda, e se você tiver trabalhos já específicos, né? Você vai arrumar um emprego com mais facilidade, ou um trabalho, um freelancer com mais facilidade, tendo isso daí já vivenciado, ou tendo um produto já desenvolvido. Então lembre-se sempre disso. Se você quiser trabalhar na Disney, faça trabalhos com a cara da Disney. Se você quer trabalhar na Blizzard, que tem monstros e criaturas, aí faça uma coisa focada na empresa que você quer trabalhar. Comece trabalhando já antes de te chamarem, antes de te contratar. Ninguém vai te contratar para te ensinar isso daqui. Geralmente você vai fazer os seus projetos, as suas ideias, e eventualmente as pessoas vão te pagar para fazer isso daqui. Hoje, como a internet ela está bem acessível, os computadores estão mais acessíveis do que alguns anos atrás, a gente tem à disposição um monte de ferramenta para criar coisas. Eu sugiro também que vocês pensem em criar seus próprios produtos. Hoje você consegue com muita facilidade vender uma coisa pela internet, vender um aplicativo nas lojas de apps para iPhone, para Android. Você consegue vender produtos e serviços dentro dos aplicativos também através dos in-app purchases. Existe a possibilidade até de você criar um jogo e vender objetos virtuais dentro desse jogo e receber em dinheiro de verdade, né? Através das transações dentro dos aplicativos. Hoje um modelo bem interessante que está aumentando muito é o modelo de assinaturas, onde você tem um site, você fornece algum serviço, algum produto e os usuários pagam mensalmente, né? Ou também você pode optar por ter algum produto, algum aplicativo, algum site que seja gratuito, onde os usuários ficam navegando, ficam criando ações, ficam inserindo conteúdo, e você utiliza esse conteúdo, essas ações dos usuários a seu favor para criar outros negócios indiretos. Então, só para a gente entender, o Google, o Facebook, essas grandes empresas de tecnologia, hoje eles têm uma inteligência de dados, então tudo que você faz quando você está nessas ferramentas, quando você está conectado nessas ferramentas, eles estão gravando, eles estão estudando essas suas ações, esse seu comportamento, para criar inteligências de vendas, negócios indiretos para vender o produto deles, tá legal? Ou até vender coisas para você também, né? Lembre-se disso, tudo que você vai fazer no Facebook, ele vai estar analisando o seu perfil para uma hora tá vendendo isso para uma empresa, tá criando alguma forma de negócio indireto. Você está no Facebook o tempo todo, você não paga nada para o Facebook, mas tudo que você está fazendo lá dentro está sendo medido e está sendo estudado. De alguma forma, isso em algum ponto vira um negócio. Essas são outras maneiras aí da gente enxergar os negócios digitais hoje. Eu sempre digo que a melhor forma de você encontrar um emprego é estar estudando, é estar produzindo. Na verdade, isso vale para todo o meio artístico, né? Se você tem uma arte, algum processo, algum hobby, alguma paixão, você faz aquilo lá com muita intensidade, com muita frequência, e eventualmente você vai ser pago para fazer aquilo lá. Então, um artista, ele fica pintando quadro e às vezes aparece alguém ali que compra um quadro dele ou que faz alguma coisa acontecer ali para ele. Essa área de desenvolvimento
desenvolvimento, de animação, ela é bem parecida. Você vai ter que estar criando suas coisas, você vai ter que estar inventando aí para as coisas acontecerem. Uma maneira bem interessante de fazer as coisas acontecerem é você ensinar os outros. Quando você ensina as coisas que você sabe, você gera uma onda de boas coisas, de boas ações. Então a pessoa ali ela vai aprender, ela vai se empolgar com aquilo lá, ela vai evoluir em certo ponto, e isso você pode ter certeza que vai trazer coisas benéficas para você em algum ponto lá na frente e para todo mundo em geral. Tenham bastante isso, ensinem as coisas para os outros, façam com que o conhecimento seja propagado o tempo todo. Não escondam informação, não tentem adquirir informação só para você, porque a informação hoje ela está na internet, ela está ao acesso de todos. Quando você ensina as coisas para os outros, você forma a opinião dos outros, então vai ficar mais simples também das pessoas lembrarem de você para fazer um trabalho. Muitas das pessoas que aprendem comigo não seguem a mesma área que eu, elas vão para outras áreas, elas vão fazer outras coisas, mas na hora que o trabalho aparecer, muitas delas vão lembrar, porque sabem que eu sei fazer aquilo lá, na verdade. Esse que é o grande ponto. Quanto mais você ensinar para os outros, mais você vai abrir portas para você. Mas ensinem não querendo obter alguma coisa em troca, querendo obter alguma vantagem. Ensinem simplesmente pelo fato de ensinar, de melhorar a vida dos outros, das pessoas que estão ligadas a nós. E hoje existem várias maneiras interessantes de você ensinar pela internet, através das redes sociais, dos canais que existem aí. Hoje é muito simples de criar um vídeo, de fazer uma postagem. Mostrem o que vocês estão fazendo, ensinem as pessoas o caminho para chegar no que vocês estão fazendo, o que vocês estão criando. Isso daí é muito importante. Um outro caminho que existe no Brasil também, eu já trabalhei muito em projetos ligados a leis de incentivo à cultura ou de entidades que injetam dinheiro nesse tipo de projeto. Eu não conheço muito sobre esses caminhos, mas trabalhei durante muito tempo na TV Cultura e em outros estúdios de animação que sempre utilizavam de alguma forma recursos financeiros vindo da Lei Rouanet, do FINEP ou da FAPESP. Se você se interessa por leis, por ir atrás de criar projetos, né, para o governo, para entidades ligadas ao governo, você pode ir atrás desses projetos de lei. Só para vocês terem uma ideia, alguns desses órgãos colocam dinheiro a fundo perdido em projetos, né? Por exemplo, a FAPESP, o FINEP, né? O prêmio FINEP, é isso que eles fazem, vai pegar o seu projeto, viu que tem potencial, põe um dinheiro para investir no seu projeto. A Lei Rouanet é uma forma um pouco diferente, onde você consegue entrar com um processo, né, no governo, e se aprovar o seu projeto, o governo te autoriza a captar recurso nas empresas. Então as empresas podem colocar dinheiro no seu projeto ao invés de pagar imposto. Então você pode ir na Kraft um dia, ou numa empresa de alimentos, ou numa grande empresa, uma Coca-Cola, e obter ali R$ 100.000 para colocar no seu projeto, e a empresa deixaria de pagar em impostos R$ 100.000 e ainda estaria beneficiando com um projeto de apoio à lei cultural, né? Apoio à cultura do país, né? Porém, cada um desses caminhos aqui, existe um mundo que vocês têm que conhecer, aí vai depender de cada um. Eu nunca fui a fundo nessas leis, na formatação dos projetos para colocar aqui, mas eu sei que existe o tempo todo fomentação para projetos de animação, projetos de desenvolvimento de software, de aplicativo, e o caminho é isso aqui. Pesquisem, estudem que vocês vão entender. Outra coisa que as pessoas me perguntam constantemente é quanto dinheiro eu vou ganhar, quanto custa, né? Quanto custa um aplicativo, um jogo. Eu costumo sempre dar a mesma resposta, vai depender do número de recurso que a sua aplicação vai ter, que o seu jogo vai ter. Geralmente quando me perguntam o preço de uma aplicação para um projeto, eu vou olhar o projeto, eu vou entender quantos recursos, quantas features o aplicativo vai ter, e aí com base nisso eu vou especular quantas horas eu gastaria para desenvolver aquilo lá. Baseado em quantas horas eu gastaria, eu vou dar o preço para o cliente
Vamos supor, se você é um profissional que você acha que de acordo com as suas habilidades, eu conheço muito, eu entendo um monte de coisa, eu acho pelas coisas que eu conheço em volta, pelo tanto que os meus amigos, os profissionais com as mesmas habilidades que eu tenho ganham, eu acho que eu sou um profissional que eu valho R$ 10.000 por mês. Então você divide esses R$ 10.000, 8 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana, você vai chegar a 1 hora de trabalho, ok? Para você chegar nesses R$ 10.000. E baseado nisso, você vai passar o preço de quanto custa desenvolver uma aplicação, uma animação, um game. Tenta entender quanto você vale, quantas habilidades você tem, qual é o valor médio de um profissional que tem essas habilidades. Eu não posso dizer para vocês em valores, porque eu estou falando de várias áreas. Animação é uma coisa, programação é outra, desenho, ilustração. Aí você tem a área de educação, de publicidade, mas a ideia é a gente entender mais ou menos quanto as pessoas em volta estão ganhando, para a gente entender mais ou menos quanto vale o nosso trabalho perto das nossas habilidades. Se você for trabalhar numa empresa, e hoje eu não consigo dizer para você quanto um profissional vai ganhar, porque existem muitos níveis de profissional. Tem desde o júnior, o experiente que está ganhando um salário mínimo, até os grandes programadores que estão inventando sistemas para o Google e estão vendendo isso por milhares ou centenas de milhares, milhões. Existem vários casos, pontualmente dá para se criar várias histórias, vários cenários aí. Por isso eu não gosto de falar para as pessoas quanto que vale 1 hora de trabalho. É um conjunto de parâmetros, na verdade. É isso que eu quero que vocês entendam. Mas o primeiro passo é entender o seguinte: quanto você quer ganhar por mês? Quanto você acha que vale hoje o seu trabalho perto das habilidades que você tem? Tito, eu acho que hoje eu tenho que ganhar 10.000. Então, divide isso por hora de trabalho, por dia. Você vai entender quanto vale a sua hora de trabalho, e quando você pegar um projeto, você vai entender de acordo com os recursos que aquele projeto vai ter, você vai tentar especular quantas horas você demoraria, quantos dias de trabalho você demoraria para fazer aquilo lá. E aí você vai estar chegando num consenso. Tudo também tem a ver com quem é o seu cliente, né? Vai ter o cliente X, que é a grande multinacional, a grande empresa, aquele cliente que você sabe que tem muito dinheiro para gastar, e vai ter o cliente Y, aquela empresa menor. Então tudo vai ter que ser mensurado. Eu estou aqui, na verdade, é só colocando alguns desses parâmetros para que vocês pensem a respeito e avaliem de acordo com todas essas frentes aí. As pessoas frequentemente me perguntam: Tito, eu quero iniciar na área de computação gráfica, de games, por onde que eu começo? Então eu gravei esse vídeo para mostrar para vocês como que essa pergunta ela deve ser respondida. Na verdade, você não precisa ir pela ferramenta, tá, pessoal? A primeira coisa que você tem que fazer é responder na sua cabeça qual tipo de produto você deseja criar. Esse produto, ele basicamente ou vai ser um filme, ou um site, ou um aplicativo, ou um game. Tá legal? Um aplicativo para celular ou para computador, ou um jogo também para celular ou para computador. Baseado nessa resposta, aí você segue um desses caminhos aqui. Se o que você quer é filme, é animação, você quer trabalhar na Pixar, na Disney, você quer criar aqueles filmes para cinema, vídeos para internet, para o Instagram, para o YouTube. Eu quero trabalhar com vídeo digital, Tito. Às vezes no game, entre um jogo e uma fase e outra, existe um cinematic, né? Cinematic é aquele videozinho, aquela animação que rola. Não é um game, é outro estilo de produção. Por isso que às vezes é até mais perfeito, mais cheio de detalhes, de efeitos, né? Se você quer fazer um filme, eu aconselho que você siga por esse caminho aqui. Vai aprender pós-produção e composição de vídeo e animação no After Effects. Vai aprender Photoshop para você saber criar imagens, tratar imagens. E vai saber editar vídeo no Premiere, no Final Cut ou no Camtasia. Esses que são os softwares para trabalhar o vídeo. O After você até consegue criar um pouco de animação, trabalhar um pouco mais com objetos se movendo, animações, recortar o fundo do vídeo, né, o fundo verde. Porém, basicamente isso aqui é trabalho de composição e pós-produção e edição de vídeo. É aconselhável que você conheça também um pouco sobre modelagem e animação 3D, porque as ferramentas de modelagem e animação 3D elas vão te dar um monte de recursos. Você pode modelar objetos, inserir objetos, personagens, cenas em 3D no seu filme. Então, é aconselhável que o profissional que queira seguir para a parte de filme, de animação,
entenda um pouco de cada um desses softwares aqui que eu estou mostrando. 3D Max ou Maya, ou Cinema ou Blender e After Effects, Photoshop e pelo menos um software de edição, Final Cut ou Premiere. O profissional completo nessa área vai entender todas essas ferramentas aqui. Se o que você quer é um site, é simplesmente um site de computador, uma página que vai funcionar tanto no computador quanto no celular, mas não é um aplicativo, é só um site que vai abrir legal ali no celular, né? Um site responsivo. Então vai para essas linguagens de programação aqui, HTML, CSS, JavaScript, PHP. Isso aqui é para a gente criar páginas, criar comportamentos nas páginas, fazer a programação das páginas de internet. Se você quer trabalhar com banco de dados, eu quero inserir usuários, quero cadastrar pessoas, obter dados das pessoas, criar dados relacionados, né? Então é banco de dados que você precisa aprender. Então você vem aqui para o SQL, para o Firebase, que é uma nova ferramenta do Google, que você vai conseguir integrar essas ferramentas dentro do seu site. Esse é o caminho se você quiser aprender criação, desenvolvimento de sites. Eu não coloquei aqui, mas a galera usa muito o WordPress, a plataforma WordPress, né? Que permite que você gere páginas sem precisar saber programação, né? De uma maneira bem visual, porém você fica muito atrelado à ferramenta deles. Então é uma linha de desenvolvimento que eu não uso muito, eu não sigo muito, porque eu acho legal você saber desenvolver uma página, saber o código daquela página, ter controle de tudo que você está fazendo. E futuramente você quer integrar isso com uma aplicação, quer criar o seu aplicativo que funcione junto com o site, você vai ter controle, você vai ter domínio da técnica, tá? Então eu não inseri aqui o WordPress, mas a galera usa bastante para sites mais simples, coisas mais rápidas, vamos dizer. É aquele negócio rápido, porém sem muito controle. Sigam esse caminho aí se você quiser construir um site, tá? Se a sua resposta foi que você deseja criar um aplicativo, Tida, eu quero fazer uma aplicação que nem o Instagram, que nem um Twitter, um Tinder, um Facebook, uma aplicação para celular, que a galera vai entrar e vai fazer alguma coisa. Coisas relacionadas a mapa, geolocalização, um sistema para celulares Android ou iOS. Aí eu vou falar que você tem 3 linhas de desenvolvimento aqui, pessoal. Você pode optar por uma ferramenta híbrida, é a que vai gerar a aplicação tanto para o iPhone quanto para o Android. Então você tem hoje React, Ionic, PhoneGap, Xamarin, até o Delphi gera hoje uma aplicação multiplataforma, tá? Para o iOS, Android e até às vezes outros, Windows Phone, BlackBerry, até algumas delas aqui vão criar. Só existe uma ferramenta que compila a aplicação para o iPhone, que é o Xcode. Não existe outra ferramenta no mundo a não ser o Xcode, que é da própria Apple. Então o que vai acontecer? Essas ferramentas aqui, esses softwares que geram aplicativos multiplataforma, o que eles fazem? Na verdade, eles pegam o projeto, por exemplo, o Ionic ou o Xamarin, eles pegam o projeto ali que você criou e ele transcreve esse projeto para o projeto do Xcode. A única maneira de você criar o aplicativo para o iOS é através do Xcode, mesma coisa para o Android, que é através do Android Studio ou através do Android SDK, que também é o que esses softwares aqui usam por trás. Eles, na verdade, transformam a sua aplicação numa aplicação nativa, que a gente chama ou de Android ou de Xcode. Tanto que você tem que fazer o processo 2 vezes, não é com um clique que ele gera os dois. São 2 processos, 2 configurações de ambiente diferentes, né? Se eu quiser chegar nessas ferramentas aqui no Ionic, por exemplo, e integrar uma nova ferramenta que saiu agora do Xcode, que é o ARKit, é uma ferramenta de realidade aumentada, que usa câmera, usa bibliotecas super sofisticadas para a gente criar aplicações de realidade aumentada. Se eu quiser chegar em alguma dessas ferramentas e implementar isso, eu não vou conseguir por hora, tá legal? Porque essa ferramenta é muito nova, existe muito trabalho a ser feito ainda nessa ponte. Em alguns casos, pessoal, essas ferramentas multiplataforma, híbridas, elas podem nos deixar na mão. Pode ser que alguma coisa ali você fale, ela me limitou a não conseguir usar um recurso que eu quero, ou integrar 2 ferramentas diferentes, né? Essas ferramentas aqui, multiplataforma, elas são muito boas para você prototipar
aplicações, para você iniciar ideias de aplicativos, vamos dizer assim, um aplicativo para ele ganhar forma, né, para ele virar uma empresa ali, ele ter êxito, demora às vezes anos, às vezes você vai ter que fazer uma empresa, duas, três, na quarta vai dar certo. Eu diria que para começar as ideias, esses aplicativos são legais. Porém, se você for muito a fundo na sua ideia, se o aplicativo ele é tipo o cérebro da sua empresa, eu diria que você vai ter que partir para uma aplicação nativa. Isso por experiência própria, pelas coisas que eu já desenvolvi, eu percebo que uma hora você vai acabar precisando do nativo, tá? Por isso que hoje eu já indico a galera direto a aprender o Xcode e o Android Studio, até porque essas ferramentas estão bem parecidas. Se você aprender uma, a forma de trabalhar, a forma de programar, os modelos que você vai usar, eles são bem parecidos. As ferramentas hoje estão bem integradas, né? Tanto um HTML quanto tudo que você faz ali na página de internet com essas linguagens nativas, elas vão se conversar sempre muito bem. Quem começa a desenvolver, eu digo, você quer uma coisa mais rápida, quer sair com aplicativo para tudo que é celular, vai lá para o híbrido, tudo bem. Mas eu vou falar, se você quiser ter controle do negócio, quiser fazer aquela aplicação levinha, que compila rápido, que abre rapidinho no celular, onde você tem controle de todo o código, toda a aplicação, são esses caras aqui. Ou o Xcode, a linguagem de programação utilizada no Xcode é o Swift. A mais nova, mais recente é o Swift. Antigamente utilizava-se o Objective-C, então se você achar alguma referência aí, você já sabe que é a linguagem antiga do Xcode, a nova é o Swift. Assim como o Android Studio, ele é em Java, a programação, porém está entrando uma linguagem nova agora, que é o Kotlin. Então se vocês ouvirem esses nomes, vocês sabem que a linguagem de programação é a forma de escrever o código nessas ferramentas aqui. Cada uma dessas ferramentas híbridas vai ter a linguagem de programação delas. Se você virar para mim, Tito, mas e aí, o que eu escolho? Híbrido ou iOS e Android? Eu vou dizer com propriedade iOS e Android de cara. Eu diria que se você veio aqui aprender o iOS, você já aprendeu 70% do Android. Tá legal? É só pôr em prática ali algumas coisas, entender pequenas diferenças que rapidinho você vai estar fluente nesses dois. Se você aprendeu o híbrido, tudo bem, você vai desenvolver suas aplicações, porém, no futuro aí você vai correr o risco de ter que aprender depois esses dois caras e esse daqui não servir para mais nada. Pela experiência que eu tenho de campo, de mercado, esses meus últimos 15 anos trabalhando aí com desenvolvimento de software, esse é o meu parecer. E por último, se o que você respondeu é que você deseja desenvolver um game, vamos a estas possibilidades. O seu game ele pode ser 2D ou 3D, ou hoje com os novos ambientes de realidade virtual, ele pode ser um game VR também para aqueles óculos, ou um game em realidade aumentada. Se for em 3D o seu jogo, eu já digo que você tem que cair para Unity. Por que Unity? Tem gente que vai falar, mas tem o Unreal também, o Unreal é muito bom. Sim, o Unreal ele é uma ferramenta muito bacana, muito legal, muito promissora, porém, tudo que existe hoje em termos de realidade virtual e realidade aumentada só está 100% integrado com o Unity. Então tem vários recursos, várias ferramentas, vários SDKs que não funcionam ainda com o Unreal. Por isso eu digo que se você começou a aprender hoje, é legal você aprender o Unity, porque de cara você vai estar fazendo seus games 3D, colocando ele no iOS, no Android, e já sabe trabalhar com essas ferramentas de realidade virtual, tá legal? As principais ferramentas de AR e VR hoje, o AR Core, ARKit, o Vuforia, eles só estão integrados 100% com o Unity. O Unity tem uma grande interface com este tipo de aplicação. Então eu diria que se o game é 3D, Unity. A realidade virtual, a realidade aumentada, Unity também. Se você falar assim, Tito, eu quero um game 2D, aí eu já iria para algumas direções diferentes. Eu perguntaria o seguinte, esse game é só para iOS? Porque tem muita gente que faz jogo só para iOS, porque o público de iOS é o público que compra game, que gasta dinheiro com games, com itens dentro dos games. Se a sua intenção é fazer um jogo só de iOS para vender, eu diria que o mais interessante é você usar o Xcode, o Swift
e essas engines de game, o SpriteKit e o CineKit. Só para vocês entenderem a diferença, SpriteKit é o engine de game 2D do Xcode, do Swift da Apple, a engine oficial de games da Apple. O CineKit também é a engine oficial da Apple, só que o CineKit é 3D. Pô, mas aí o 3D não é aqui nesse outro item do seu fluxograma, Tito? Sim. Porém, se você aprender o SpriteKit, o Swift, o Xcode, fica muito fácil você aprender o CineKit e muito fácil de você aprender o ARKit, que é a integração disso tudo com a realidade aumentada. Então esse é um caminho, se você quer fazer aplicação para vender, para bombar de venda, para vender item virtual, eu diria que o caminho é a linguagem nativa do iOS. O problema é o seguinte, se você for fazer para Android também, você vai ter que fazer tudo de novo. Então, nesse caso, pô, Tito, mas eu quero para iOS e Android. Então, eu diria que o caminho é mais um jogo, uma ferramenta multiplataforma. Hoje você tem essas daqui, Unity, Godot, Unreal. Especialmente no caso de um game de plataforma, um jogo de aventura, né, 2D, eu partiria para Stencil ou para Construct, que elas têm kits de criar jogo de aventura. Então, com pouco conhecimento, você consegue colocar um personagem, andar com ele, pegar itens, matar inimigos, porque você usa como se fossem alguns templates dessas ferramentas e aí consegue construir essa aplicação para iOS e para Android. Isso aqui é o cenário que eu monto na minha cabeça para responder essa dúvida dos alunos, da galera que me pergunta: Tito, se eu for fazer um game, que ferramenta que eu uso? Que linguagem que eu aprendo? Esse é o caminho. Essas são as perguntas que eu faria para mim mesmo nesse momento, de acordo com a minha experiência, o meu ponto de vista. Todas essas ferramentas que eu estou comentando aqui, elas são ótimas, porém, eu diria para um desenvolvimento mais avançado, se você quiser ir mais longe ali, essa seria a linha de desenvolvimento que eu tomaria. Se caso hoje eu fosse criar um game para um cliente, por exemplo, eu faria todas essas perguntas aqui na hora de iniciar o desenvolvimento, né? Então, toda vez que alguém vem e me pergunta aí na internet, o que eu respondo é isso aqui. Eu monto esse fluxograma na minha cabeça e saio respondendo essas perguntas para chegar aonde você quer. A pergunta não é qual a melhor ferramenta, e sim qual a melhor ferramenta para fazer o que você quer fazer. E para fazer o que você quer fazer, primeiro você precisa responder uma dessas perguntas. Beleza, pessoal? Então até a próxima, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu! Ao longo dos últimos anos eu criei quase 30 cursos sobre desenvolvimento de games, animação 3D, aplicativos, e são cursos de várias ferramentas, várias linguagens. Se vocês quiserem seguir para aprender essas ferramentas, eu já aconselho logo este roteiro de cursos aqui. Então, se você quer desenhar, Tito, eu quero ficar bom em desenho, em animação, em ilustração 2D, eu quero saber criar personagens, então siga essa linha aqui, arte para games e apps, onde você vai criar o gráfico do felpudo, do passarinho em alguns estilos diferentes, né? Um estilo de vetor, um estilo de pixel art, vai aprender a fazer uma animação com ele, uma animação com esqueleto, uma animação programática, né? Uma animação que ela vira um código para a gente usar depois num aplicativo, é um método bem moderno de desenvolvimento, usa-se muito isso para deixar os aplicativos mais leves, né, mais otimizados. Depois tem o curso de design de personagem, onde você vai aprender a criar todo o conceito do seu personagem, desde a aparência, o aspecto, a história do personagem, até desenhar isso, dar um formato para esse personagem e fazer como se fosse um produto para você entregar para um cliente, tá? Se um cliente te contratar para criar um personagem, qual é o produto final? O que você tem que entregar na mão do cliente? Você vai aprender toda essa finalização, essa arte final para trabalhar com a criação e o desenvolvimento de personagem. E o curso de ilustração avançada, usando lá o Clip Studio Paint, vai te dar uma boa noção de como fazer uma bela de uma imagem aí, uma bela de uma ilustração bem trabalhada para algum produto, algum game, alguma animação que você fizer. Se o que você deseja aprender é animação 3D, então eu posso sugerir o meu curso de modelagem e animação para jogos e realidade virtual. Como eu dei aula de 3D Studio Max durante 9 anos, né, numa escola grande aqui de São Paulo, eu treinei muitos alunos, eu entendi muito bem o que é preciso na parte do 3D para a gente trabalhar com jogos, com aplicações em real time, e como é o que eu venho praticando aí nos últimos anos,
eu consegui colocar nesse curso aqui de uma forma bem simples, bem prática. Para quem está começando, eu tenho certeza que é o melhor curso de modelagem e animação que você vai encontrar aí para games, tá legal? Eu não só vou ensinar a ferramenta de 3D, as ferramentas de modelagem, como aqueles processos, aquelas peculiaridades, aqueles cuidados que a gente deve tomar quando vai trabalhar com o 3D para jogos, tá legal? Para aplicativos, realidade aumentada, realidade virtual. Inclusive nesse curso a gente desenvolve um VR para cardboard, uma realidade aumentada que reconhece cartões, usa câmera, né? Então é um curso bem interessante aí para quem está dando os primeiros passos na parte de animação, tá? Se o que você quer é programação, Tito, eu quero programar games, quero programar aplicativos, então segue esse caminho aqui, ó. Aprende primeiro um pouco sobre lógica de programação para games e apps. Nesse curso eu dou uma boa introdução sobre os conceitos básicos da lógica de programação, aqueles nomes chatos, o que é uma variável, o que é um escopo, o que é uma função. Eu vou ensinar aqui de uma forma bem legal, bem abstrata, para que vocês entendam os termos da programação. Para quem nunca mexeu, quando algum programador vai ensinar programação para gente, ele começa a usar termos muito difíceis, muito impossíveis, e programação não é isso. Programação é muito fácil, é para qualquer um fazer hoje em dia, tá legal? Se fosse antigamente, eu até diria que é uma coisa mais trabalhosa, né, mais difícil. Hoje as ferramentas estão super simples, basta você conhecer as ideias iniciais, tá legal? Os conceitos iniciais, isso que é o mais importante. Todo mundo que aprende a programar fazendo esse curso aqui tem uma visão bem diferenciada sobre programação. O curso de lógica de programação para games e apps vai te dar esse primeiro passo, essa primeira entrada, e aí você pode optar por criar aplicativos para Android em Java. Tem um curso que a gente cria 12 apps, Twitter, um Tinder, um aplicativo baseado em mapa, aí você vai aprender a usar lista, câmera do celular, criando apps em Java, apps nativos usando o Android Studio. A gente também tem um curso similar de aplicativos para iOS. A gente não cria 12 apps, mas cria 4 ou 5 aplicações muito completinhas aqui, que são um game que a gente salva os recordes, posta os recordes no Game Center, tem compras dentro desse game. É o único curso da internet em português que vocês vão encontrar que ensina a fazer in-app purchase para iPhone, tá legal? Isso daí é bem, vamos dizer assim, trabalhoso de se conseguir usando aí os fóruns, tá? A galera não põe isso na internet, né? Nesse curso aqui eu abordo como fazer o in-app purchase consumível e não consumível. A gente cria itens lá pra gente consumir no nosso jogo, cria um personagem secreto, né? Então eu mostro também como programar um app de vídeo super completinho, usando um modelo de dado super atual que é o MVC, que hoje usa para aplicativos, sites de internet. E aqui a gente também vai aprender o ARKit, que é a ferramenta de realidade aumentada da Apple, super nova, super promissora, saiu agora para o iOS 11 e eu sugiro que vocês aprendam isso logo de cara. Vai ter muito trabalho, muita coisa a se fazer utilizando essa ferramenta. Eu quero aprender a criar jogos em 3D, realidade aumentada, realidade virtual. Unity 3D, cria 7 jogos em C Sharp, vai criar jogo de aventura, jogo 2D, jogo 3D, Candy Crush, Angry Birds, o Flappy Bird também, mas vamos criar um Angry Birds, um Candy Crush, vários jogos legais. E se você quer só fazer games 2D para a internet, Tito, eu quero fazer game, eu estou começando em programação, quero fazer jogos para brincar, eu sugiro uma ferramenta muito legal que é o Scratch. Para quem está começando em programação, logo depois de fazer o curso de lógica, faz o curso de Scratch que vocês vão entender aí programação de jogos. A gente cria 9 games aí no Scratch e principalmente para a galera que está ensinando programação hoje está crescendo muito o número de escolas de programação. Se você está ensinando essas ferramentas em sala de aula, sem dúvida você está usando o Scratch. Esse curso é muito interessante porque a gente cria 9 projetinhos bem legais, bem originais. Não são projetos que você acha aí nos tutoriais da internet, são projetos que eu mesmo criei. É de uma maneira bem diferenciada para a gente aprender o Scratch. Então você que está ensinando aí as crianças, ensinando programação, para você esse curso vai ser bem legal, tanto de lógica de programação quanto o curso de Scratch. E para você
que está virando desenvolvedor, você quer criar seus apps, você quer criar os seus produtos, verifiquem esses 3 aqui. Criar aplicativo em Android Studio com Java, em Xcode com Swift para o iPhone e jogos 3D e 2D com Unity, que aí você vai aprender lá também realidade aumentada, realidade virtual, vai ficar com bastante conhecimentos aí nesse tipo de desenvolvimento. Tá legal, pessoal? Então nesse vídeo aqui eu vou deixar um link para que vocês acessem todos esses cursos aqui com um cupom de desconto. Aproveitem aí, os cursos eles estão numa faixa super acessível. Se vocês adquirirem todos esses cursos aqui, eu garanto que vocês têm material aí para ficar meses estudando. Eu não digo que você vai sentar e fazer em alguns dias esses cursos. Cada curso desses aqui vai demorar uma semana, 2 ou até mais para você assistir às aulas, instalar os programas e desenvolver os projetos propostos, tá? Então eu garanto para vocês que aqui tem basicamente uma faculdade de desenvolvimento de games e aplicativos e desenho e animação para vocês. E um preço super acessível. Essa é a minha proposta como profissional, como professor, que é entregar algo acessível para os alunos aí do Brasil, que hoje a gente sabe que o ensino é caro e é difícil, né? A gente está indo todos os dias para um lugar para aprender, quando o conhecimento está aqui na nossa frente também, né? Então aproveita esse conteúdo, aproveita esse material. Quem conseguir consumir tudo isso que está aqui vai se tornar um grande profissional em bem pouco tempo. E eu tenho certeza que com o conhecimento que tem aqui, vocês vão conseguir criar produtos top, produtos usando as tecnologias top que existem hoje no mercado. Percebam que eu ensino vocês a criar o produto do zero, desde o conceito, desde as ideias até a publicação. Todos esses cursos aqui de aplicativos, eu ensino vocês a construírem a aplicação para o iOS, para o Android e publicar essas aplicações nas lojas para que futuramente vocês tenham um produto digital nas mãos, tá legal? Então essa é a proposta, essa é a minha ideia. Espero que vocês curtam. Um abraço para todos, até a próxima. Valeu!